Fala galera, tudo certo com vocês? Eletrônico Raiz aqui. No vídeo de hoje nós vamos estar conversando sobre os reguladores de tensão linear dos modelos 78, que são os positivos, e os modelos 79, que são os negativos. Vamos ver algumas características desses componentes aqui que são amplamente utilizados na eletrônica. E eu vou estar te mostrando como testar cada um deles usando apenas uma fonte simples de bancada, sem a necessidade de uma fonte simétrica. E se você é amante da eletrônica igual a mim, já dispara o teu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a ficar comigo até o final. Se você curtir o nosso conteúdo e aprender alguma coisa, eu vou te chamar a seguir o nosso canal. Beleza? Então vamos lá! Bom galera, antes de pegar os reguladores e falar sobre eles, eu queria comentar um pouco sobre referências para ajudar os iniciantes na eletrônica a compreender alguns conceitos e facilitar o entendimento dos testes que a gente vai fazer logo mais. Ok? Então vamos lá. Medir a tensão elétrica significa medir a diferença de potencial sempre entre dois pontos, tá galera? Porém, tem alguns detalhes aqui nessa medição que é interessante o iniciante estar atento para que ele tenha uma compreensão plena da situação e da grandeza que ele está medindo. E um dos detalhes que o iniciante em eletrônica tem que estar atento na hora de fazer uma medição da tensão elétrica é estabelecer um dos pontos como referência. Assim, ele vai poder determinar se o outro ponto está numa diferença de potencial maior ou menor em relação ao ponto que ele estabeleceu como referência. O outro detalhe que o iniciante tem que ficar atento é que o próprio multímetro ele já vem com o ponto de referência dele estabelecido, que é essa ponteira preta aqui. Ou seja, o multímetro faz a leitura da tensão na ponteira vermelha em relação à ponteira preta, que é usada como referência. Com esses dois pontos que eu levantei em mente, galera, quando se vai fazer a medição da tensão, eu tenho dois pontos de referência. Um já estabelecido pelo multímetro, né, que é a ponteira vermelha, e outro que eu vou estabelecer, que vai ser um dos pontos que eu vou medir, que pode ser tanto o ponto A quanto o ponto B. Agora, eu consigo determinar se o ponto que está aqui na ponteira vermelha, ele está numa diferença de potencial maior ou menor em relação à ponteira preta, que é usada como referência lá do multímetro. O interessante é que em redes AC, o nível da tensão que eu vou medir ali, a diferença de potencial, se é positiva ou negativa, não faz muita diferença, né? Visto que naturalmente a rede AC alterna o sentido da corrente, então assume valores de tensão positivo e negativo. Porém, em sistemas DC, é de extrema importância, galera, que o técnico saiba fazer as medições de forma correta, saiba estabelecer os pontos de referência de forma correta. Isso vai ajudar demais o técnico a desenvolver nas suas análises. Porque, por exemplo, eu estou lá analisando um circuito e eu meço a tensão em cima de um resistor. Meu multímetro marca uma tensão negativa. Eu, como técnico, eu tenho que ter ferramentas e habilidade para descobrir se essa tensão negativa ela é verdadeira, se não é uma tensão positiva, entendeu? Antes de descobrir se essa tensão negativa é correta ou não, no sentido de que ela é verdadeira por ela ser negativa, eu estou medindo da forma certa, mas ela está errada porque deveria ser zero, entendeu? Então, ter o entendimento da tensão, da polaridade que eu estou medindo lá na minha análise vai me ajudar demais. Eu não quero me alongar muito nesse assunto. Se vocês quiserem um vídeo com mais detalhes aí de como eu analiso em relação assim a referências, deixa aí nos comentários, beleza? O que eu quero trazer para vocês aqui é que no sistema DC, o ponto de referência geral é um ponto chamado de GND. Bom galera, onde eu quero chegar aqui com vocês é que o ponto GND é tido como referência nos sistemas de eletrônica, tá? Eu posso ter mais de um GND, eu posso ter que o GND do sistema digital seja o mesmo GND do sistema analógico, mas geralmente sempre vai ser um ponto chamado de GND que eu vou usar como referência
para medir 90% aí das minhas tensões nas análises, certo? A não ser quando eu queira medir um resistor, como eu falei anteriormente, quando eu queira medir a tensão entre coletor e base de um transistor. Então, ali eu uso os pontos específicos, né, da forma específica. Mas geralmente eu vou usar o GND como referência. Bom, galera, e para exemplificar tudo isso que eu venho falando até agora, eu estou aqui com a fonte simples de bancada. A gente vai fazer algumas medições aqui e vamos ver o comportamento da polaridade da tensão, tá? Primeiro que a fonte está marcando ali 19 volts, né, 19,7, onde aqui é meu ponto de referência, e eu vou colocar a referência do multímetro igual com a referência da fonte, né, e vou colocar aqui no outro terminal. Ok? Então eu tenho uma tensão positiva, né, 19,6. Ok? Agora o que acontece quando eu inverto? Quando eu coloco a referência do multímetro no terminal positivo e o ponto de medição na referência da fonte. Olha, o multímetro agora detecta uma tensão negativa. E o que o multímetro está dizendo aqui para nós, pessoal? Está dizendo que existe uma diferença de potencial de 19,6 volts, tá? Só que ela é uma diferença negativa porque o ponto de medição aqui, a ponteira vermelha, ela está num potencial inferior ou abaixo do ponto onde a referência do multímetro se encontra, ok? Então, por isso, o multímetro detecta ali uma tensão negativa. Quando eu tenho aqui a união, né, o encontro da referência da ferramenta, do multímetro, com a referência da fonte, eu vejo uma tensão positiva, o multímetro está informando que existe uma diferença de potencial e ela é positiva porque o ponto de medição, aqui a ponteira vermelha, ela está no nível mais alto do que o ponto de referência. E isso está de acordo com a fonte, né? E a tensão é positiva. Então agora, galera, eu vou simular aqui as medições num arranjo de baterias, né? Onde o centro aqui está estabelecido como GND, ok? Então ele vai ser a minha referência e eu vou igualar a referência do multímetro com a referência aqui do meu circuito, tá? Então se eu medir para cá, ó, eu com certeza ia medir uma tensão positiva, porque o ponto de medição em relação à referência do multímetro está numa diferença de potencial maior, ok? Quando eu venho aqui para baixo, eu vou medir uma tensão negativa, porque o ponto de medição aqui, ele está numa diferença de potencial menor do que o ponto aqui que eu estou estabelecido como referência, tanto do multímetro quanto do circuito, ok? Beleza? Se eu por acaso medir assim, galera, com a ponteira vermelha aqui no meio e vir para cá, aqui eu vou ver uma tensão negativa, porque o ponto de medição está numa diferença de potencial em relação aqui à minha referência menor, ok? Uma diferença de potencial menor. Quando eu vim medir aqui, eu vou ter uma tensão positiva, porque agora eu tenho uma diferença de potencial maior aqui nesse ponto que é a ponteira vermelha do multímetro, certo? Se eu medir daqui para cá, eu vou ver toda a diferença de potencial aqui, né, galera? É uma soma de tensões aqui em série, beleza? Se eu por acaso inverter, eu vou ver a mesma diferença de potencial, só que com sinal invertido, porque a minha referência aqui, ó, ela está num ponto mais alto do que a ponta de teste do multímetro, que é a ponteira vermelha. Então é isso, galera, o que eu tinha para falar sobre referências, pelo menos por enquanto. Eu espero que tenha ficado entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você discorda aqui do que eu apresentei, deixa aí nos comentários também. Vamos interagir de forma cordial, beleza? Então vamos pegar aqui os reguladores e vamos prosseguir com o vídeo. Antes de continuar, galera, quero oferecer esse vídeo ao meu sobrinho Taiwan. Está começando agora a caminhada dele nas eletrônicas da vida.
A gente tava conversando sobre esse assunto um dia desses e eu disse que ia trazer um vídeo sobre isso. Ele me cobrou hoje, então tá aí. E, pô, quero agradecer demais aí a toda a galera que seguiu aqui o nosso canal, toda a turma lá do grupo do WhatsApp, Grande Mestre Rômulo, Mestre Vidal, Mestre Gonçalo, o aprendiz Tairone, né? Aprendiz quase mestre, que o bicho é desenrolado. Tem muitos, velho, tem muitos caras, Eli, o Maicon, poxa, todo mundo lá do grupo, valeu mesmo aí a força, galera. E todo mundo que se inscreveu também. Mas você que assiste os nossos vídeos e tem curtido o nosso trabalho, saiba que o nosso interesse, cara, é desenvolver você, passar um pouco do nosso conhecimento. A gente não sabe muito, mas o que a gente sabe a gente está disposto a compartilhar. Então, muito obrigado, galera. E, pô, geralmente eu falo no final do vídeo, mas vou falar agora que ainda vem muita eletrônica pela frente. E enfim chegamos, galera, neles aqui, os reguladores de tensão linear da linha 78 e 79, certo? 78 positivo, 79 negativo. Então vamos lá, esses reguladores, cara, são amplamente utilizados, né, na eletrônica. Acho que ele é o primeiro regulador que todo estudante de eletrônica encontra, depois do Zener, né, que a gente vai ter vídeo também no canal. Então esses reguladores aqui, eles são básicos, mas são muito utilizados, tá, galera? Então eles têm algumas características aqui que eu vou estar trazendo para vocês, algumas coisas para ficar atentos quando for usarem ele, quando for trabalhar com esse componente. Então vamos lá, são reguladores lineares, né, possuindo apenas uma entrada não regulada, uma saída ajustada e um terminal de GND. Um detalhe que tem que ficar atento, galera, que a tensão de entrada tem que ser 2 volts a mais do que a tensão de saída, tá? Pelo menos 2 volts. Ou seja, se eu estiver trabalhando aqui com 7805, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos na entrada uma tensão de 7 volts, para que ele regule os 5 de forma bacana, tá? A corrente máxima desses carinhas aqui, no datasheet fala que é 1 ampere, mas não confie nisso. Pelo menos nesse encapsulamento aqui, TO220, ele não vai chegar na regulagem de 1 ampere. E também a diferença de entrada e saída conta muito. Se ela for muito alta, a potência dissipada dele, né, vai ser maior, então ele vai esquentar bastante e vai dar menos corrente ainda. Então o aconselhável aqui no uso desses caras, já com dissipador, é numa corrente ali abaixo de 300 mA, tá? Acima de 300 mA eu pelo menos aconselho a desenvolver uma fonte chaveada, pode ser buck, pode ser step down, mas não usar regulador linear numa carga maior de 300 mA. Bom, mas isso é uma ideia minha, mas é possível fazer arranjos, tá? Para aumentar a capacidade de corrente desses caras aqui. É comum encontrar arranjos na internet mesmo, aqui no YouTube, tem bastante vídeos falando de arranjos de colocar um transistor meio que em paralelo a um regulador desse, para que a maior corrente passe pelo transistor e o regulador apenas regule a tensão de saída. Se você quiser um vídeo aí que a gente faça um vídeo desse, deixa aí nos comentários também, beleza? Ok? Então essas foram mais ou menos as características desse cara. Outra coisa que eu ia esquecendo aqui, esses reguladores da linha 78, 79, eles são fixos, tá, galera? A saída dele é saída fixa. O 78, 79 vai indicar se é positivo ou negativo, né? E os 2 últimos números vão indicar a tensão de saída. Então ele tem desde a versão 3.3 e menos 3.3 até a 24. Se não me engano. Se eu tiver errado, corrija aí nos comentários. Porém, é possível fazer esse carinha ser ajustável, tá? Tem arranjos também na internet aí que é possível fazer essa alteração. Ele, por exemplo, você pega um regulador de 5 volts, um 7805, e torna ele ajustável, sei lá, para 9 volts, 7 volts, 9.
Então, claro que tudo isso envolve também na capacidade de corrente, na potência dissipada do componente. Beleza, galera? Bom, galera, então vamos falar da pinagem, né? Então, o regulador positivo, o pino 1 é a entrada, o pino 2 é o GND e o pino 3 é a saída. No 79 é diferente, tá, galera? Muita atenção nisso. O pino 1 é o GND, certo? O pino 2, que é a entrada, e o pino 3, que é a saída, beleza? Então, na verificação de defeitos, você pode fazer a medição inversa neles, né? Polarização inversa. Então, nesse caso aqui do positivo, ó, a ponteira vermelha está na referência aqui da peça, né? O pino 2, e a ponteira preta está no pino 1. Então, tem uma queda aí parecida com a queda de diodo, tá, galera? O intuito aqui é procurar alguma resistência baixa, alguma queda de tensão baixa, que seria um indício de curto-circuito ou resistência baixa, né? Então aqui a princípio não tem, essas quedas são naturais, beleza? Fazendo uma medição aqui direta, quando a referência do multímetro está na referência da peça, eu tenho aqui aberto, certo? Pelo menos na entrada, e agora aqui na saída eu tenho essa queda, beleza? Com isso não dá para determinar se o componente está bom, ok, galera? Mas para saber se tem alguma resistência baixa. Dá para fazer também a mesma medição com os reguladores negativos, só que aqui a lógica é inversa. O inverso dele, na verdade, é o direto. Porque no pino 1 aqui eu vou colocar o GND, e no pino 2, que é a entrada, eu vou colocar a ponteira vermelha. E veja que a queda é bem parecida lá com a do regulador positivo na entrada, certo? Vindo aqui para a saída também, ok? Eu já estou aqui do GND para a saída, de forma direta na peça. É o mesmo que eu testar inverso aqui, ó, no positivo, no regulador positivo. E para fazer o direto nele, né, eu tenho que inverter. Então eu vou colocar aqui a ponteira vermelha no pino 1, que é o GND, e a ponteira preta no pino 2, que é a entrada. Então veja que aí sim eu tenho uma queda maior de tensão. No outro lado dava até aberto, né? Nesse daqui ainda deu uma queda. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado entendido aí, tá? Toda essa medição que eu fiz um pouco rápido, o vídeo já tá um pouquinho grande. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tenta trazer outro vídeo mais detalhado, com alguma coisa que a gente passou despercebido aqui também. E agora a gente vai testar o componente, né, galera? Os dois componentes usando apenas a fonte simples. Então vamos lá, galera, fazer os testes funcionais aqui. Tô com 7815 aqui, vou aplicar 19 volts, tá? Então 4 volts a mais, né? Vou ligar o meu sistema aqui, por enquanto não tem nada. Então 19 volts aqui na entrada. Vamos lá para a saída. E olha, 15 aqui, basicamente 15, né? Então a peça aqui tá boa, ok? Então aqui, galera, uma coisa interessante de falar, e aí conecta tudo que eu venho falando nesse vídeo, eu tenho aqui 3 pontos de referência, certo? Eu tenho a referência da fonte, certo? Tenho a referência do multímetro e tenho a referência da própria peça. E o que a peça está precisando aqui para funcionar? Ela precisa que entre os terminais 1 e 2 exista uma diferença de potencial positiva, tá? Onde a referência é no ponto 2. Então, ou seja, no ponto 1, ela espera que a diferença de potencial esteja no nível maior do que a referência dela, certo? Por isso ele é um regulador positivo. Certo? Ok? 15 volts aqui, saída, 19.7 de entrada. Veja aí, galera, que eu vou diminuir aqui a fonte, colocar 16 volts. E a minha saída já começou a deixar de ser precisa. Eu vou diminuir aqui a minha entrada.
veja que se eu tiver uma tensão menor do que a minha tensão de saída, já não tem sentido a regulação, né? E se eu tiver também uma tensão menor do que 2 volts, não fica tão bom. Apesar de agora ter ficado razoável, né? Ok? O ideal mesmo é ter uma tensão maior aqui. Pelo menos 2 volts para manter o nível bacana aqui de saída bem regulado. Vamos fazer agora o teste com o regulador negativo usando essa fonte aqui. Bom, galera, então vamos medir agora o regulador negativo, certo? Já está configurado aqui. E o que está acontecendo aqui, tá? No pino 1 do componente, que é o pino de GND de referência, eu estou colocando o mais da minha fonte, certo? No pino 2, que seria a entrada do regulador, eu estou colocando o negativo da fonte, tá? A referência. E o meu ponto de medição, eu estou unindo aqui então a referência do multímetro com a referência da fonte, certo? E vamos ver aqui qual vai ser o resultado da nossa medição. Vou ligar o meu sistema aqui agora, consumiu um pouquinho de corrente. Então vou ver aqui no meu ponto, no meu pino 1 aqui, ó. Então a diferença de potencial aqui, tá vendo, galera? O meu multímetro tá pegando positiva, tá? E agora eu vou medir na minha saída. Olha que coisa estranha aqui, né, galera? Então aqui na saída, galera, eu tenho uma medição que a princípio é estranha, mas se a gente reparar, ó, a diferença justamente aqui da entrada com a saída é justamente os 15 volts, tá? Que tá por aqui nesse sistema, só que a gente está medindo errado, porque a gente está do ponto de vista da fonte, certo? Vamos montar aqui e olhar do ponto de vista do componente, certo? E tá aqui montado, galera. O que quer dizer olhar do ponto de vista componente? Quer dizer que a referência do multímetro tá na referência do componente, tá, galera? Que nesse caso está recebendo aqui o terminal positivo da fonte, beleza? Quando eu vim aqui para o ponto 2, que é o ponto de entrada, que está recebendo o ponto negativo da fonte, eu vou ter ali uma tensão negativa, tá? É como se eu tivesse invertido a tensão aqui, ó, naquela hora que a gente mediu anteriormente. Se eu vim agora para a saída aqui no pino 3, aí sim eu vou ver uma tensão negativa regulada de acordo com o modelo do componente, tá? Então tenho aqui uma tensão negativa de menos 15 volts. Então a gente consegue concluir 3 coisas aqui, galera. A primeira delas é que a montagem aqui no nosso teste funcional é igual, tá? Essa montagem aqui é a mesma montagem do regulador positivo. Então no pino 1 eu tenho um terminal positivo da fonte, no pino 2 eu tenho o terminal negativo da fonte, tá? Outra coisa que é importante a gente verificar, galera, é que foi só o fato da gente mudar o ponto de referência aqui do multímetro que a medição começou a fazer sentido, certo? Quando a gente aqui igualou o ponto de referência do multímetro com a referência da fonte, o que a gente está medindo justamente é a diferença, né, da entrada para a saída, só que de forma inversa, né? A gente está vendo a falta dela, não a presença dela, porque a gente está usando o terminal de entrada do componente como referência. Já quando aqui a gente ajusta a referência do multímetro com a referência do componente, certo? Eu tenho na saída aqui, ó, a tensão regulada do componente e como se eu estivesse medindo a fonte ali de forma inversa, certo? Aqui na entrada, ok? Bom, e para terminar o vídeo, a outra coisa que a gente conclui aqui é que eu não posso cometer o erro, tá, galera, com o regulador 79 de regular aqui, ajustar a referência da minha fonte com a referência do componente, tá? E colocando aqui no pino de entrada, o pino 2, o terminal positivo da fonte, certo? O que está acontecendo aqui? Eu estou entregando ao componente uma diferença de potencial positiva, tá?
porque a referência do componente do pino 1 aqui, ó, está recebendo diretamente a referência da fonte. E na entrada do componente no pino 2, eu estou colocando ao mais da fonte, que é uma tensão positiva. Então o componente aqui ele vai danificar. Então vamos lá, galera, ligar o componente agora com a referência da fonte na referência do componente. E olha, já deu ali 1 ampere 5, né? Com certeza ele danificou, tá? Esquentou aqui bastante. Vou desmontar aqui para fazer as medições de volta. Escala de diodo. Vamos lá fazer medições aqui. Ó, da referência para entrada, eu agora tenho 0,84 e eu não tinha essa medição nessa peça, certo? Então ele danificou porque a gente acabou polarizando ele de maneira errada. Então é disso de que se trata o vídeo. O técnico saber medir as tensões e com isso ter qualidade na análise dele. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece o teu like aí, vai fortalecer demais o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, aprendeu alguma coisa, te convido a seguir o nosso canal. Aqui a gente procura trazer uma eletrônica simples e didática com o intuito de ajudar você a desenvolver nessa área tão maravilhosa. Quero agradecer a todos os inscritos. A gente chegou na marca aí dos 1000. Isso é muito gratificante aqui para nós. E o que eu posso dizer a vocês é o de sempre. Ainda vem muita eletrônica pela frente. Valeu, galera!